Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, que é um programa de assistência em caso de desastres, estão em municípios afetados pelas queimadas nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Algo me cheira de oportunismo também, sabe, de alguns setores tentando criar confusão nesse país. O que nós queremos é também autorização para que a gente possa, sabe, fazer as investigações, cumprir os inquéritos, investigar, interrogar. A luta no combate aos danos climáticos chega a um novo patamar. Pela primeira vez, a Advocacia Geral da União, a AGU, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, entraram com uma ação na Justiça Federal do Pará para cobrar reparação financeira dos danos climáticos contra a Amazônia. O processo protocolado esta semana busca o ressarcimento de 635 milhões de reais pela criação ilegal de gado em uma unidade de conservação ambiental. Essa medida pode abrir um precedente para novos processos, porque só agora os danos ambientais foram judicializados pela AGU e pelo ICMBio. E que tipo de dano ambiental pode gerar uma indenização? O JR 15 Minutos de hoje discute esse importante tema com o Procurador Federal junto ao ICMBio, Ricardo Barroso. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Luiz. Prazer participar aqui do podcast. Estou à disposição para contribuir sobre o debate. E quem nos acompanha nessa edição do 15 Minutos é o repórter da Record em Belém, Carlos Brito. Carlos, como a ação da AGU e do ICMBio foi recebida aí no Pará? Oi, Fara. Oi, doutor Ricardo. Fara, a iniciativa foi comemorada, até porque pode se tratar de um marco na luta contra a degradação da Amazônia e também dos outros biomas. E é bom lembrar os reflexos do péssimo comportamento do homem em relação à natureza, que estão sendo sentidos na pele, com a seca, o calor e os inúmeros focos de incêndio que atingem o Brasil. O que chama a atenção é que somente agora a AGU e o ICMBio entraram com uma ação pedindo indenização sobre os danos da Amazônia. Doutor Ricardo, esse tipo de caso é mais complexo? Obrigado, Carlos, pela colocação. De fato, queria só fazer uma pequena exposição preliminar. É que essas ações, no caso específico de ação climática, que visa buscar a reparação de uma dimensão do dano ambiental que afeta o clima, né? Que afeta os serviços que o clima proporciona para a saúde do meio ambiente e da vida das pessoas. Essa iniciativa ela não é nova, ela não surgiu agora com essa ação, não é? Em 2023, a AGU instaurou um grupo chamado AGU Recupera e já vem movendo algumas ações com alvos selecionados, aqueles casos que, de fato, há uma amplitude e gravidade nos danos causados que, além do prejuízo ao meio ambiente diretamente afetado, ele irradia efeitos para uma dimensão maior, uma dimensão climática que, apesar de ser não tão fácil de visualizar, mas ela também é um dano e precisa ter a sua reparação. Nesse caso, a ação pede uma indenização de 635 milhões de reais pela criação ilegal de gado na Floresta Nacional do Jamanchim, uma unidade de conservação ambiental situada na Amazônia. O processo envolve danos como desmatamento, queimadas ilegais, aplicação de agrotóxico, destruição de áreas de preservação permanente e até o impedimento da regeneração da área degradada. Doutor, como foi feito esse cálculo? Esse cálculo, Luiz, ele considera a quantidade, porque o que acontece? Todo o arcabouço florestal, né, quando intacto, com toda a sua biodiversidade, ele funciona como verdadeiros sumidouros desses gases pesados que provocam o efeito estufa, retendo-os, não é? E uma vez que eles são desmatados ou são objeto de queima, toda aquela biomassa é transformada em fumaça, em micropartículas, e esses gases tóxicos eles contribuem, então, para o agravamento do efeito estufa, provocando todo esse conjunto de eventos extremos que nós temos visto, né? Então, existem vários mecanismos de quantificação desses valores para a indenização do dano climático. A gente está num processo, o CNJ lançou recentemente um protocolo, né, o Conselho Nacional de Justiça, um protocolo para julgamento de ações climáticas, em que discute justamente os mecanismos para apuração e quantificação desse valor. Então, o Brasil ele tem se inteirado, né, a AGU, quando ajuiza as ações, sobre esses parâmetros e tem identificado, no parâmetro da OCDE, uma estimativa bastante razoável para definir a indenização por danos climáticos. E esse foi o patamar, foi o parâmetro que foi adotado nessa e em outras ações, inclusive ações que já tiveram decisões favoráveis do Poder Judiciário, adotando esse critério do dano climático estipulado pela OCDE.
Doutor, também foi pedido à Justiça que a área seja desocupada em 30 dias. Essa talvez seja a parte mais demorada desse processo? Aí nós trabalhamos, né, Carlos, com a efetivação. Uma vez que o magistrado, entendendo a gravidade que é a destruição, a continuidade de atividades ilícitas sobre uma área de unidade de conservação, que por ser uma unidade de conservação é um espaço que tem atributos muito especiais, não somente para conservação de nascentes de rios, mas para conservação, preservação de espécies ameaçadas de extinção, como também de todo o conjunto de biodiversidade, que aquele espaço territorial foi reconhecido pelo Estado brasileiro como de especial importância. Então, a gente não está tratando, o que já é muito grave, um dano a uma flora em qualquer outra localidade, mas quando se encontra dentro de uma unidade de conservação, pelos especiais atributos e qualidades daquele recurso natural para a preservação da natureza, isso acaba tornando ainda mais necessária a retirada imediata daquela atividade que degrada e continua degradando aqueles atributos naturais. Então, a nossa expectativa é que, com a análise do caso, haja uma determinação e se criem condições a partir das forças de segurança e do próprio Poder Judiciário para que isso venha a ser desocupado com a maior rapidez possível, né? Cada dia mais de ocupação indevida e de maltrato ao meio ambiente dentro de uma unidade de conservação é um dia menos que nós temos em busca da recuperação e do restabelecimento dos serviços ecológicos que a Floresta Nacional pode prover. Durante a fiscalização, os agentes do ICMBio flagraram cerca de 3 mil cabeças de gado nas áreas desmatadas. Os animais não tinham registro na Vigilância Agropecuária do Pará. As fazendas foram multadas e embargadas. Doutor Ricardo, a dificuldade de fiscalização nessas áreas mais remotas acabam facilitando esse tipo de ação? Claro, o ICMBio é o Instituto Chico Mendes, né, é uma autarquia federal de abrangência nacional, criada em 2007, com a missão específica de cuidar e proteger as unidades de conservação, que hoje, em território nacional, são 340 unidades de conservação, que abrangem uma extensão territorial imensa, muitas vezes maior do que muitos países europeus, por exemplo. Então, é um desafio muito grande, né? Muito de difícil realização, mas o ICMBio tem conseguido se desdobrar a partir da cooperação com outras organizações, Força Nacional de Segurança, Polícia Federal, estados envolvidos também com suas forças, seja de vigilância sanitária, mas também policial, o IBAMA, enfim, essa atuação coordenada que permite que o ICMBio consiga ter uma atuação cada vez mais ostensiva em fiscalizações realizadas nas unidades de conservação. E nessa unidade, Luiz, a Floresta Nacional do Jamanchim, ela foi justamente fruto de uma recente operação de fiscalização. Agora, no final do primeiro semestre, houve um grande esforço do ICMBio, junto com essas organizações, para tentar coibir essas atitudes e atos degradadores do meio ambiente que estavam sendo praticados dentro dos limites da unidade de conservação, lembrando que ela é uma unidade praticamente toda em uma gleba pública, uma área pública, né, o que reforça ainda mais a necessidade da presença do Estado nesse local. E como essa ação pode servir como referência para novos processos na Amazônia ou em outros biomas, doutor Ricardo? O ICMBio e a AGU acompanham outros casos semelhantes pelo Brasil ou pela região? Luiz, aqui é preciso fazer uma observação, essa, como foi dito já na chamada, né, eu passo no ponto, essa foi a primeira ação climática que a AGU move em nome do ICMBio. Qual a diferença, né? E qual o parâmetro dela em relação às demais? A diferença é que nas ações até então movidas pelo ICMBio, a busca era notadamente, ou com maior atenção, para a reparação natural. Então, se houve uma destruição de uma floresta sobre uma área, a obrigação era para que o causador do dano venha reflorestar a área e pagar talvez alguma indenização pelo período que aquele ambiente ficou sem aquela floresta. Isso é uma ação judicial de reparação civil de dano ambiental tradicional. Nós estamos, a partir de agora, na primeira ação climática do ICMBio, dando um passo adiante e passando a mensagem cada vez mais clara que causar danos ao meio ambiente, violar as leis ambientais no Brasil não compensam. Nós estamos escalando em termos de dimensão de responsabilidade esses danos ambientais, introduzindo um aspecto que também é de fundamental importância, que é a repercussão que esse dano à natureza causa para o sistema climático como um todo.
E isso a partir dos mecanismos técnicos e jurídicos que o direito brasileiro e internacional agasalham e contemplam. Então, a partir desta ação, certamente ela servirá de paradigma para que situações similares, onde haja um grave dano ao meio ambiente em unidades de conservação, o ICMBio e a AGU possam agir cada vez mais diretamente, continuamente no combate a esses comportamentos ilegais. Em 2025, Belém vai sediar a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. A ação da AGU e do ICMBio servem como um importante recado para o mundo? O Brasil está endurecendo o combate à degradação ambiental? Aqui eu preciso mencionar a fala do ministro advogado-geral da União, Jorge Messias, recente, justamente no evento de anúncio da ação climática proposta representando o ICMBio, onde ele deixa muito claro, de fato, todo esse conjunto de ações, desde antes, mas somando-se esta ação específica do ICMBio, ela representa uma resposta clara do Estado brasileiro, do governo, de que o respeito às leis ambientais e a provocação de danos ao meio ambiente deverá ter a devida repressão e todos os esforços serão coligidos ali para a busca da reparação dos danos ambientais, de forma que nós possamos compensar a sociedade, recuperar o meio ambiente e compensar a sociedade por essa perda da qualidade do ar e do clima. Doutor Ricardo, o governo Lula se reuniu para discutir medidas de combate às queimadas. Também participaram desse encontro aí os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Essa união, o senhor acredita que é importante para combater quem explora de forma ilegal a natureza? De fato, essa ação climática ela está completamente engajada e aderente ao Pacto pela Transformação Ecológica dos 3 Poderes da República, que foi recentemente celebrado, que envolve as autoridades máximas das 3 representações dos poderes do Brasil, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e traz entre suas ações e objetivos justamente essa feição climática e a busca de esforços para reprimir esses comportamentos que geram prejuízos ao meio ambiente. Lembrando que a gente está falando de meio ambiente, mas na verdade é toda a ambiência que abriga a vida humana e não humana. Então nós estamos falando da qualidade de toda a biodiversidade, sem a qual o ser humano também não sobrevive. Então não estamos aqui a falar de algo etéreo ou distante, mas algo presente e próximo, né? Cada vez mais, aqui estou em Brasília, né? Percebemos como essas mudanças climáticas, a elevação das temperaturas, tem contribuído para o aumento dos incêndios, que muitas vezes são até causados por ações criminosas. Então, o Estado brasileiro, aderente a esse pacto também de transformação ecológica dos 3 poderes, tem buscado cada vez mais responder adequadamente a essas violações de direitos de toda a coletividade. O governo também pediu agilidade ao Supremo Tribunal Federal para agilizar o julgamento de ações que envolvam crimes ambientais. Doutor, acelerar a tramitação desses processos é fundamental para frear as queimadas e o desmatamento ilegal? Cada vez mais é importante que as respostas que venham a ser dadas pelo Estado brasileiro, aqui pelo ICMBio nós tivemos uma atuação de fiscalização, logo na sequência vem essa ação climática. É preciso que no âmbito criminal, que é uma atuação predominante de competência do Ministério Público, também sejam movidas as ações criminais, que elas venham a ter um desdobramento, havendo a comprovação do dano condenatório, porque aí sim nós teremos a mensagem clara que o crime não compensa, que não há impunidade no Brasil. São várias ações, né, cada um dentro do seu âmbito de competência, mas que juntos, como Estado brasileiro, prestando respostas adequadas e céleres, poderão sim representar uma contribuição muito importante para o combate desses ilícitos. Em entrevista ao canal oficial do governo, doutor Ricardo, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que as penas previstas para crimes ambientais são leves aqui no país. Atualmente, ela é de 2 a 4 anos de prisão. Nessa condição, as penas acabam sendo convertidas em uma punição alternativa. O senhor acredita que a ministra tem razão, doutor Ricardo? Claro, o aperfeiçoamento do sistema punitivo no Brasil acho que é um processo dinâmico, não é? E esses desafios que são apresentados agora, a nossa realidade e a atuação do governo exigem, diria até não só do governo, mas do Estado brasileiro também, repensar se não só a gradação das sanções, elas estão suficientemente postas para implicar numa efetiva repressão, lembrando que também a efetivação do que já existe, já tem uma missão importante no combate a essa repressão. Então nós temos que agir em 2 frentes. Acredito sim que o aperfeiçoamento no agravamento das sanções, das penas é importante, mas também é tão importante quanto
a busca de mecanismos que garantam a efetivação do que já existe hoje no ordenamento jurídico. Se nós partirmos dessas duas premissas, da efetiva punição e do agravamento das penas, nós certamente teremos uma resposta muito mais contundente, tende a ser muito mais resolutiva no combate a esses crimes. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do Procurador Federal junto ao ICMBio, Ricardo Barroso. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, aqui estamos à disposição. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record em Belém, Carlos Brito. Valeu, Carlos. Obrigado, Faro. Obrigado, doutor. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.